Isso aqui tem que saber, são as condutas. Fez o diagnóstico, vocês agora estão aptos a fazer o diagnóstico. Agora, o que fazer? Geralmente as questões estão relacionadas com conduta. Tal quadro, às vezes até fala, com o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Qual a conduta? Então isso vocês precisam saber mesmo. Na pré-eclâmpsia leve, a paciente deve ser hospitalizada para avaliação. Simplesmente para avaliar. Eu quero deixar ela no hospital para ver a gravidade, quantificar o que precisa ser quantificado, para assim dar altas, tá? Muita gente erra querendo colocar dieta hipossódica. A hipertensão durante a pré-eclâmpsia não está relacionada diretamente com os níveis de sódio, está relacionado com a placenta. Então, dieta é normossódica. Se alguém pedir para você dieta durante a pré-eclâmpsia, no internamento, é normossódica. E um repouso relativo é indicado pelo Ministério da Saúde. O que nós vamos pesquisar? Internamos a paciente. O que a gente precisa? Nós vamos ver se ela tem algum sintoma de iminência de eclâmpsia. Quais são os sintomas da iminência de eclâmpsia? Cefaleia. Ela é do tipo frontal ou occipital persistente. Geralmente uma cefaleia tensional. O paciente fala, está apertando a minha cabeça. Isso é um sintoma importante de iminência de eclâmpsia. Distúrbios visuais. Falei anteriormente. Doutor, estou vendo estrelinhas. Chama escotoma. Diplopia ou perda da visão ou embaçamento da visão também pode acontecer. Dor epigástrica ou hipocôndrio direito, com ou sem náusea, é um sintoma de iminência de eclâmpsia. E a hiperreflexia, com aqueles martelinhos, você faz um reflexo patelar ou qualquer outro reflexo, e ele é exacerbado. Então, gravem isso. Quais são os sintomas de iminência de eclâmpsia? Cefaleia, alteração visual, principalmente o escotoma, dor epigástrica em hipocôndrio direito e hiperreflexia. Você tem que pesquisar isso na paciente. Isso você vai perguntar. O paciente chegou com pressão 14 por 10, 14 por 10, por 100, 140 por 100. Tá com dor de cabeça? Tá com alteração visual? Tem dor? Aí você vai pesquisar o reflexo. Às vezes você não precisa perguntar nada, ela já te fala. Estou com dor de cabeça, estou vendo estrelinha. Então isso é importante, são sinais de iminência de eclâmpsia. O que nós vamos ter que avaliar? Por que nós vamos interná-la? Durante o período que ela vai ficar internada, de 4 em 4 horas pelo menos, vamos medir a pressão arterial. Vamos pesar a paciente. Pedir a proteinúria de 24 horas. Então, pelo menos durante 24 horas, essa paciente vai ficar colhendo a proteinúria. Nós vamos solicitar aqueles exames lá. Pelo menos hematócrito e plaqueta nós temos que ter. E fazer uma prova de função renal e hepática. Então, aquela rotina que a gente pediu, que a gente já discutiu anteriormente, nós vamos internar para solicitar. E vamos acompanhar essa pressão da paciente. Precisa tratar a paciente? Não. Se ela não tem sinais ou critérios de pré-eclâmpsia grave, por enquanto não temos que tratar. Ela está sob observação. A mãe já está sendo observada. Temos que lembrar que tem um bebê ali dentro. Como é que é feita essa avaliação da condição da vitalidade fetal? O primeiro, mobilograma. O que é isso? Contagem de movimento fetal. Isso é diariamente. Você ensina a mãe a contar. Como é que você ensina a mãe? Olha, seu bebê tem que mexer pelo menos umas 10 vezes no dia. Acha que está mexendo pouco? Come alguma coisa. Nós vamos ver que nós vamos diminuir um pouco a dieta dela, mas está com dieta livre, por enquanto. Vai comer café da manhã, almoço, lanche, jantar. Daí, meia horinha, 40 minutos depois, vai deitar em decúbito lateral esquerdo. Durante 1 hora, vai segurar a barriga,
conversar com o neném, tem que mexer pelo menos umas 3, 4 vezes. Isso é nota 10, está ótimo. Isso mostra que o bebê está mexendo bem. Então tem que ensinar a mãe a contar os movimentos fetais. Claro que o médico também, ou a equipe de saúde, pode ficar com a mão na barriga e ver se o bebê está mexendo, estimular o bebê. Nós vamos avaliar o crescimento fetal e o líquido amniótico, como ultrassom. Está normal? A cada 3 semanas nós vamos repetir. Não está normal, de acordo com a alteração, temos as condutas ultrassonográficas. Mas então nós temos que avaliar a mãe e agora nós já avaliamos o bebê também. Se no serviço existe cardiotocografia, temos que fazer. Cardiotocografia com feto ativo e reativo, nós vamos repetir semanalmente, de acordo com a alteração da cardiotoco, conduta. Mas se tiver normal com o bebê ativo ou reativo, ou alguns autores falam de forma tranquilizadora, repetir semanalmente. E a reavaliação materna e fetal deve ser imediata se tiver alguma mudança nessas condições. Pressão aumentando, oligúria, uma parada de movimentação fetal, etc., tem que ser reavaliada. Essa paciente está no hospital sob seus cuidados para ser avaliada e reavaliada constantemente. Deixamos a paciente em observação. Não aconteceu nada de além, o paciente está bem, rotina laboratorial toda normal. E agora? Mandei para casa. Quando ela tem que voltar? O retorno da paciente deve ser imediato ao hospital se a pressão dela ficar maior ou igual a 150 por 100 milímetros de mercúrio, se por um acaso aparecer proteinúria em fita maior que 2 cruzes, igual ou maior, se ela começar a ganhar peso exagerado, se ela começar a ter sinais de iminência de eclâmpsia, cefaleia, escotoma, epigastralgia, dor hipocôndrio direito, ou sinal de sangramento vaginal, ou se entrar em trabalho de parto. Aí você vai ver, mãe, aprendeu a contar os movimentos do bebê? Aprendi. Vai lá, conta os movimentos. Tá mexendo pouco? Volta ao hospital. Sangramento? Volta ao hospital. Perda de líquido? Volta ao hospital. Sinais de iminência de eclâmpsia? Volte ao hospital. Quais são as indicações para o parto na pré-eclâmpsia? Nós vamos dividir em indicações maternas e indicações fetais. As principais indicações maternas: aumento persistente da pressão arterial até níveis de gravidade. Não abaixa nem com medicação. Está aumentando. Chegando no nível de gravidade, é uma indicação de interrupção. Cefaleia grave e distúrbios visuais persistentes. Notem que esses são sintomas de iminência de eclâmpsia. Dor epigástrica grave, persistente, com ou sem náuseas e vômitos. Plaquetopenia, ou seja, menor que 100 mil. Deterioração progressiva da função hepática e renal. Suspeita de descolamento de placenta. Como é que é o quadro clínico principal dessa suspeita? Sangramento vaginal. Ou trabalho de parto, ou sangramento excessivo. Condições fetais. Restrição grave do crescimento fetal. Nós vamos ver isso mais para frente em outros módulos, mas a restrição de crescimento fetal é aquela que está com crescimento abaixo do percentil 10. O peso está abaixo do percentil 10. Quando você suspeita ou há algum comprometimento da vitalidade fetal, quando tem oligodrâmnio, quando o índice de líquido amniótico está abaixo do percentil 10 para a idade gestacional, ou quando aquela paciente já passou das 40 semanas, tem idade gestacional confirmada. São critérios para a interrupção da gestação. Isso quer dizer que tem que ser feito cesárea? Não. Nós vamos ver mais para frente, mas interrupção de gestação na pré-eclâmpsia, tanto pré-eclâmpsia leve quanto grave, não é sinônimo de cesárea. Já caiu em provas anteriores e isso pode vir a cair novamente. Então, não se esqueçam, não é verdade se a pessoa falar, estou com pré-eclâmpsia leve ou grave ou eclâmpsia, eu tenho que ir para cesárea.
Qual é a conduta na pré-eclâmpsia grave? O que devemos fazer? Primeiro, internar essa paciente. Segundo, solicitar aqueles exames de rotina que nós já falamos anteriormente. Avaliar as condições materno-fetais. E ver se tem necessidade ou não de transferência. Porque às vezes você está no hospital que não tem suporte. Exemplo, UTI neonatal ou UTI adulto. Às vezes você está com um quadro que está se agravando, você precisa de um suporte adequado. Você tem que avaliar se essa paciente pode ou não ficar ali. Dados importantes. Se a idade gestacional é maior ou igual com 34 semanas, nós vamos preparar para interromper a gestação. E se a idade gestacional for menor que 34 semanas? Se ela estiver entre 24 semanas e 33 semanas e 6 dias, nós podemos, na pré-eclâmpsia grave, ter uma conduta conservadora. Prestem atenção, entre 24 semanas e 33 semanas e 6 dias, nós temos que ver se esse bebê nasce agora, ele tem uma chance maior ou menor de sobreviver ou de ter alguma comorbidade. Se você acha que a condição de ficar dentro do útero ainda é mais favorável, pode ser tomada a conduta conservadora. Porém, tem que ter uma monitoração materno-fetal rigorosa. E na pré-eclâmpsia grave, já temos que entrar com sulfato de magnésio. Nós vamos conversar sobre a dose e as indicações. Nós já vamos entrar com agente antihipertensivo. Aqui nós já estamos com agente antihipertensivo. A paciente foi admitida, fez todos os exames, é considerado como pré-eclâmpsia grave. Observamos por 24 horas, pelo menos. Se a gente vê, de acordo com o quadro clínico, qual vai ser a nossa conduta. Vai ser conservadora, nós vamos induzir o parto, nós vamos resolver o parto, etc. Sulfato de magnésio. Não sei se isso cai, mas vale a pena a gente saber qual é a dose de sulfato de magnésio. Nós temos 2 pontos, dose de ataque e a dose de manutenção. A dose de ataque deve ser feita com 4 gramas de sulfato de magnésio. Como que a gente faz para dar 4 gramas para essa paciente? De que forma? Nós vamos pegar 8 ml da ampola de sulfato de magnésio a 50%. Nós vamos diluir em 12 ml de água bidestilada. Nós temos agora 8 com 12, 20 ml. Nós vamos fazer essa infusão endovenosa de forma lenta. O ideal é de 15 a 20 minutos esses 20 ml. Então 1 ml por minuto, pode ser em bomba de infusão, pode ser com alguém com bastante paciência para fazer, tem que ser lento. Outra forma de fazer a dose de ataque, se você não tem um acesso venoso ou qualquer outro motivo, você pode fazer 5 gramas. Você vai pegar os 10 ml, a ampola inteira, e fazer intramuscular. Como é que é a dose de manutenção? Você pode fazer 1 grama hora ou 2 gramas hora. Como que nós vamos fazer para dar 1 grama hora? Ampola de sulfato de magnésio a 50% em 490 ml. Então, 10 ml com 490, conseguimos 500 ml. Nós vamos fazer em bomba de infusão a 100 ml hora. Ou se a gente quer fazer uma infusão uma quantidade um pouco maior de sulfato de magnésio, 2 gramas hora, nós vamos pegar 20 ml desse sulfato de magnésio em 480 ml de soro glicosado. Então 20 com 480, os mesmos 500 ml, 100 ml hora. Se a gente prefere ou só tem a opção de fazer intramuscular, uma ampola de 4 em 4 horas intramuscular. Se nós vamos trabalhar com sulfato de magnésio, nós temos que saber os cuidados. Quando é que eu vou ter que suspender a dose de manutenção do sulfato de magnésio? Isso é importante. Não adianta eu fazer a dose de ataque, iniciar a dose de manutenção
e não acompanhar essa paciente. Eu preciso ter um acompanhamento rigoroso. Sulfato de magnésio pode causar parada respiratória e cardiorrespiratória. Então nós vamos ficar de olho primeiro na frequência respiratória da paciente. Se a frequência dela ficar menor que 16 incursões por minuto, nós temos que suspender a dose. Se a gente vai ter que acompanhar, além da frequência respiratória, nós temos que acompanhar os reflexos patelares. Se de repente abolir o reflexo patelar dessa paciente ou qualquer outros reflexos superficiais, nós temos que suspender. E vamos ficar de olho na diurese. Se a diurese for menor que 100 ml nas próximas 4 horas, nós temos que suspender. Então são 3 pontos importantes. Frequência respiratória menos de 16 incursões por minuto. Abolição de reflexos patelares e diminuição da diurese, que ela é menor que 100 ml em 4 horas, suspender. Se por um acaso essa paciente rebaixar, principalmente fizer parada respiratória, gluconato de cálcio é 10%. Então, na prescrição, tem que ter sulfato de magnésio, da forma como você vai prescrever, embaixo. Gluconato de cálcio, 10%, uma ampola aspirada na beira do leito. Então, isso é importante. Nós temos que ter à mão o antídoto do sulfato de magnésio. Se de repente acontecer, a gente já vai usar imediatamente. O sulfato de magnésio pode ser usado quando? Durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto pode ser usado. Sinais de pré-eclâmpsia grave deve ser iniciado, tem que fazer a dose de ataque. Ele tem que ser mantido pelo menos 24 horas após o parto, se iniciado antes. Se eu faço o sulfato de magnésio para interromper, eu tenho que manter pelo menos 24 horas. Se eu comecei no pós-parto, também 24 horas após a primeira dose. Nós estamos na situação em que o bebê ainda tem menos de 34 semanas. Entre 24 e 33 semanas e 6 dias, nós temos que fazer corticoide para amadurecer o pulmão fetal. Qual é a dose? Betametasona, 12 mg cada 24 horas. Então, nós vamos fazer 2 aplicações. Uma aplicação de 12 mg, no outro dia mais outra aplicação de 12 mg. Então, nós temos que tentar segurar pelo menos 48 horas essa gestação, se a gente for interromper. Internei a paciente com pré-eclâmpsia grave. Pressão está nas alturas. Como é que eu faço para baixar essa pressão? Qual a primeira opção de antihipertensivo durante a gestação e no caso de pré-eclâmpsia grave com níveis altos? Hidralazina. A ampola tem 1 ml. Vai dar 20 mg de hidralazina nessa ampola. Eu vou diluir esse 1 ml em 19 ml de água bidestilada. Então eu tenho 20 ml. Tenho 20 mg em 20 ml. Eu vou fazer 5 mg por vez. Ou seja, pressão está 18 por 12, 5 ml. 20 minutos depois, vou aferir a pressão novamente. Continua alta, mais 5 ml, ou 5 mg. 20 minutos depois, continua alta, mais 5 mg. Posso fazer isso até 20 mg. Outra opção, nifedipina. Existem várias posologias, várias apresentações de nifedipina. Mas o que o Ministério da Saúde pede é comprimido de 10 mg VO. Pode se repetir em até 30 minutos se for necessário. Continua internada. Óbvio que eu vou pedir os exames. Quais são os exames? Novamente, hemograma completo, com plaquetas, creatinina, ureia, ácido úrico, AST-ALT, desidrogenase lática, proteinúria de 24 horas. Percebam que aqui, esses exames laboratoriais estão diferentes do exame que a gente falou no começo. Aqui tem menos. Isso está no livro, isso está no protocolo. Então, para seguir um protocolo correto, pode seguir esse aqui. Hemograma completo com plaqueta, creatinina, ácido úrico, AST-ALT, desidrogenase lática e proteinúria de 24 horas. Na pré-eclâmpsia leve que eu deixei de observação, eu não suspendi dieta. Deixei normossódica. Aqui nós vamos suspender a dieta. Nós vamos permitir só líquidos
de preferência líquidos claros, e a medicação oral. Só isso. Ela vai ficar em observação pelo menos 24 horas até colher proteinúria de 24 horas. Após 24 horas, estável, interrompemos o sulfato de magnésio. Lembra que a gente tem que ficar pelo menos 24 horas com a dose de manutenção. Vamos fazer a pressão, vamos aferir a pressão a cada 4 ou a cada 6 horas. Nós vamos diariamente contar as plaquetas dessa paciente. Vamos solicitar enzimas hepáticas, função renal e bilirrubina, dia sim, dia não. E a proteinúria de 24 horas vamos fazer semanalmente. Se essa paciente precisar ficar bastante tempo no hospital, essa é a rotina. Pressão de 4 em 4 horas, contagem de plaquetas diariamente, dia sim, dia não, tem que pedir ast-alt, creatinina e bilirrubina, e uma vez por semana, proteinúria de 24 horas e clearance de creatinina. Qual é a medicação de escolha para manutenção de antihipertensivo? Não vou fazer mais EV, quero fazer via oral. Metildopa, até 2 gramas. A dose mínima de 750 miligramas. Então, a gente pode aumentar a metildopa, a alfa-metildopa, até 2 gramas. Podemos associar ou não a nifedipina, algum beta-bloqueador ou até mesmo hidralazina via oral. A paciente está com condição favorável. Passei o antihipertensivo via oral. Está com funções hepáticas. Função hepática, função renal. Não tem piorado laboratorial nem clinicamente. Está estável? Vou mandar para casa. Tá tudo bem? Vamos fazer cardiotocografia diariamente e perfil biofísico fetal 2 vezes por semana. Porque nós temos que ficar de olho na avaliação do crescimento fetal. Então, nós vamos fazer esse perfil biofísico para ver como é que está tônus, movimentação, líquido amniótico. Dentro do perfil biofísico fetal, temos o parâmetro da cardiotocografia basal. E uma vez por semana, nós vamos fazer a Doppler fluxometria. Quando é que eu vou interromper a gestação na pré-eclâmpsia? Se a pressão está persistentemente acima de 160/10. Já fiz hidralazina, fiz dose máxima, coloquei mais nifedipina, já está com metildopa, está com beta-bloqueador e não abaixa a pressão. É uma condição importante, uma condição materna de interrupção de gestação. Lembrando que interromper a gestação não significa fazer cesárea. Nós podemos induzir. Se essa paciente evoluir para a eclâmpsia, resolver. Se as plaquetas abaixarem a menos de 100 mil, resolver. Se níveis de TGO, TGP estão 2 vezes acima do limite, resolver. Sinais de iminência de eclâmpsia, dor epigástrica ou hipocondro direito, cefaleia persistente com alteração e distúrbio visual, condição materna para resolver. Edema pulmonar, resolver. Creatinina está aumentando, nós estamos vendo que o rim dessa paciente está ficando cada vez pior. Resolver. Oligúria, resolver. Proteinúria maciça. É um bife por urina que ela faz. Ela perde mais de 5 gramas em 24 horas. Se aparece algum descolamento de placenta, obviamente, resolver. E os sinais de iminência de eclâmpsia, principalmente cefaleia e distúrbios visuais, que a gente já falou. Condições fetais. Quais são as principais condições fetais que vai encaminhar para a resolução de gestação? Fizemos os testes de vitalidade e comprovamos ou temos uma suspeita boa de que está com uma vitalidade ruim. Resolver. Oligodrâmino. Oligodrâmino é o índice de líquido amniótico menor que 5. Isso é definição. Oligodrâmino é uma condição fetal importante para a resolução. E aquele bebê que apresenta restrição de crescimento fetal, peso e crescimento abaixo do percentil 10.
Na eclâmpsia, qual é a conduta? Primeiro, acalma. Manter o ambiente em ordem, calmo, silencioso, o mais tranquilo possível. Se possível, abaixar um pouco as luzes, mas na hora da convulsão, dificilmente alguém lembra disso. Mas o livro pede. O protocolo do Ministério da Saúde é manter o ambiente tranquilo, o mais silencioso possível. Se alguém já participou de algum episódio de eclâmpsia, sabe que o mínimo que acontece é barulho. Pede para o decúbito de 30 graus, o decúbito materno de 30 graus, eleva a cabeceira do leito e vira a face da paciente, caso ela venha a vomitar. Colocar um catéter nasal de 5 litros por minuto. Punção de veia central durante a eclâmpsia, dificilmente alguém vai conseguir, mas pelo menos acesso periférico calibroso, se possível bilateral. E um catéter vesical, nós temos que quantificar a diurese, então nós vamos passar uma sonda vesical de demora. Então lembrem-se, eclâmpsia, elevar a cabeceira, virar a paciente, o rosto para lateralizado, catéter de O2 nasal, punção periférica calibrosa e um catéter vesical de demora. Qual é a terapia anticonvulsivante? Nós já falamos. Sulfato de magnésio. Esqueçam terapia anticonvulsivante de pacientes não grávidos. Aqui para nós é sulfato de magnésio. Não adianta usar mais nada, é o sulfato de magnésio. E ele deve ser feito quando? Nas gestantes com eclâmpsia e guardem, nas gestantes com pré-eclâmpsia grave. Ele deve ser feito por protocolo quando você faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. Admitiu a paciente, suspeitou ou fechou critérios de pré-eclâmpsia grave, sulfato de magnésio. E aí nós vamos manter por pelo menos 24 horas. Paciente, nós vamos resolver essa gestação, sulfato de magnésio. Então, na eclâmpsia e na pré-eclâmpsia grave, na admissão para investigação materno-fetal e quando você for programar para interromper, por protocolo, use sulfato de magnésio. Qual a via de parto ideal? A via de parto preferível na pré-eclâmpsia leve, grave ou na eclâmpsia é parto vaginal. Se cair isso numa prova, lembre-se, o parto vaginal é preferível à cesariana para mulheres com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Mais um passo na gravidade. Pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia e agora síndrome HELP, a famosa síndrome HELP. E o que é síndrome HELP? Síndrome HELP é um mnemônico para nós pensarmos em hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia. H de hemólises, EL, Elevated Liver Functions Tests, ou seja, elevação das enzimas hepáticas, e Low Platelet Count, que é o LP. Então, síndrome HELP é fácil lembrar. Hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia. Acabou, você já sabe resolver qualquer questão de síndrome HELP, porque vocês sabem o que é HELP, não é simplesmente socorro. HELP está descrito o que é a síndrome. Nós podemos classificar essa síndrome HELP em completa e incompleta. Dificilmente alguém vai pedir isso em prova, mas a síndrome HELP completa é aquela em que você vai ter menos de 100 mil plaquetas, uma desidrogenase láctea maior de 600 unidades, uma bilirrubina com mais de 1,2 esquizócitos e um TGO maior que 70.
Se você só tem um ou dois desses itens, você tem uma síndrome HELP incompleta ou parcial. Então lembre-se, síndrome HELP completa, ela tem que ter menos de 100.000 plaquetas, um DHL maior que 600, bilirrubina maior que 1,2 e ou a presença de esquizócitos e TGO maior que 70. Se não tem isso, só tem uma ou duas, você pode chamar de síndrome HELP parcial.